Vamos lá, Klaus, tá rolando aí uma treta, né? Uma polêmica, que é o seguinte. E aí a gente pode ver de algumas formas o que tá rolando. O Vitor Gabriel claramente está desconfortável com a reserva na equipe do Ceará. Óbvio, é um jogador que está tendo talvez a melhor temporada da vida dele. Fez aí, se não me engano, 9 gols, um dos artilheiros com a camisa do Ceará. Um garoto, né? É jovem ainda. E quando troca treinador, o Barroca prefere, pelo menos tem preferido, optar pelo Nicolas, que é um jogador experiente, que ele já conhecia. E, cara, ele já tinha demonstrado, o Vitor Gabriel, em postagens no Twitter, que ele apagou e tal, que estava chateado. Não falou claramente que era por causa disso, né? Tô supondo que é por causa disso que ele tá chateado. E aí ele botou também, fez um stories que a galera tá compartilhando aí nos grupos, eu nem vi, fui ver depois, que é isso aqui. Podem falar o que quiserem de mim, o meu silêncio é a minha melhor resposta, o trabalho continua, tá? E aqui gera várias opiniões. O torcedor já tá meio chateado, né, do ano passado, de jogador reclamando em rede social e tal. Então tem esse lado, também tem um lado porque que o torcedor tá muito chato também, né, não para de mandar mensagens, às vezes vai no direct do cara e fica xingando. Esse momento de rede social a gente já bateu muito nessa tecla, que tem que ter um preparo lá dentro, que tem que ter algum tipo de gestão para que os jogadores sejam blindados dessas críticas mais ofensivas, né, no seu Instagram, na sua rede social. E tem um lado do que a gestão vai fazer, o que é que a diretoria pode fazer nesses casos. E aí agora também estão compartilhando outro print, né, Klaus? Que é do PC Guzmão. E aí bom, o time é horrível, porque a gente fica vendo quase um bate-boca. A gente não sabe, ele não está falando diretamente pro Vitor Gabriel, mas ele posta lá no Instagram que sem disciplina o talento não serve para nada, né? E aí, cara, já cria um clima com a torcida, Klaus. Não me parece aí uma postura legal, não. Não é, cara, não é. Eu acho que, assim, o Vitor Gabriel chegou no Ceará precedido de muita desconfiança, inclusive da gente, né? Mas ele se mostrou um atleta extremamente valioso, um cara que deu a volta por cima na expectativa da gente, porque expectativa é aquela coisa. Eu contrataria? Não. Mas quando ele chega, demonstra qualidade, demonstra potencial, é aquele tipo de jogador que é muito perfil dos times do Ceará, de um centroavante de força, sabe? Faz aquela proteção da bola, briga muito. É o tipo de jogador que a gente gosta de ver com a camisa do Ceará. Mas assim, até aí tudo massa. E eu acho que o torcedor do Ceará entende que o Vitor, ele é um cara extremamente importante para o nosso elenco, né? Eu acho que o torcedor do Ceará sabe disso, na sua grande maioria. Independente das polêmicas, eu não estou falando sobre polêmicas aqui, não. Estou falando do jogador Vitor Gabriel, que chegou com desconfiança e hoje é uma realidade. É um jogador que, já estamos em maio aqui, continua marcando gols. Recentemente fez os 2 gols da vitória contra o ABC. É um jogador importante. Agora, existe a tal da rede social, que é onde a gente está, esse mundo em que a gente está. E aí entra o problema Ceará Sporting Clube. Inclusive, é um ponto de preocupação minha, né, da leitura do Ceará sobre rede social. Acho que o Ceará lê muito mal todo esse mundo de rede social. Acho que não tem pessoas que entendam muito bem esse todo aí da rede social, estão mergulhados nos seus mundos, eu já falei sobre isso, e não conseguem enxergar até onde vai o peso da palavra, o peso da resposta, o peso do silêncio, a importância de cada uma dessas coisas. E eu vejo, Douglas, o Vitor Gabriel, e não só ele, como todos os atletas de futebol, agindo muito mal nas redes sociais. Mas eles não agem mal por má intenção, sabe? Eu acho que agem mal por má orientação, sabe? Porque o Vitor Gabriel hoje é atleta do Ceará. O Vitor Gabriel amanhã volta a ser atleta do Flamengo. Ou fica no Ceará. Mas o grande ponto é, o Vitor Gabriel, nas redes sociais, lá é o canto onde ele também é o atleta Vitor Gabriel. Independente de ser do Flamengo ou do Ceará. A rede social de um jogador, que é um cara que está exposto à opinião pública, né? Seja o Twitter, seja Instagram, seja Facebook, principalmente essas páginas,
A rede social de um atleta, ela é mais do que um ambiente pessoal do atleta. Ele é um ambiente de trabalho do atleta também, em relação à sua imagem. Isso serve para todo mundo. Eu não estou falando só sobre o caso Vitor Gabriel. E parece que eu estava adivinhando que isso podia acontecer, porque recentemente eu estava até montando uma ideia de apresentação para jogadores de futebol, né? Voltada para a área do futebol, porque eu vejo os caras um pouco perdidos sobre até onde vai a sua maneira de lidar com as redes sociais. E eu acho que o atleta ele tem que entender que a rede social é como se fosse o seu Instagram de profissional, da sua empresa, sabe, Douglas? Onde ele, atleta, o Vitor Gabriel, atleta, é quem tá ali à frente da rede social. Não é o Vitor Gabriel da mãe dele, do pai, da família dele, dos amigos. Ali ele tá vendendo o trabalho dele. Não só o VG, mas Guilherme Castilho, todos os atletas de futebol, entendeu? Se eles entendem que a rede social é muito mais uma ferramenta de trabalho do que uma ferramenta pessoal para ele expor opiniões pessoais, vai ser melhor para o atleta. O quanto antes ele entender isso. Sabe por quê? Porque na rede social você vai ter muita gente mandando abraço, dizendo que você é craque, você é isso e aquilo. Mas aqueles 2 comentários te xingando vão te pegar. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque é o gatilho. É o que incomoda. Então, onde é que dói? É nessa crítica. Que para você é injusta. E eu digo isso com experiência. Tanto para empresas, onde a gente, por exemplo, na Taberna, a gente gerencia rede social de empresas. Por vezes, a gente teve que pegar um empresário, dono da rede social, e dizer, cara, não responda mais críticas de clientes. Deixe com a gente que é profissional para responder críticas. Por quê? Porque você vai responder com o seu abalo emocional pela crítica que você considera injusta. Sim. E aí você pode até expor ainda mais o seu negócio. A mesma coisa para o atleta. Se ele fosse pegar pelas críticas que ele vai somatizando ali, alimentando, para depois vir soltar uma postagem como essa do Vitor Gabriel, é pior pro Vitor Gabriel. Ele não tá respondendo a ninguém com aquela foto. Ele só tá aumentando o hate de quem já o hateava, de quem já estava chateado com ele. Se o cara estava chateado com ele, aquela postagem de hoje aumentou a chateação. É um efeito manada, cara, a rede social. Por vezes eu me peguei aqui chateado, aqui mesmo, e vou desabafar no Twitter. E é efeito manada, porque quando eu vejo que a galera tá reclamando, eu vou lá e falo mais absurdo, não é nem absurdo, mas eu falo mais chateado ainda. É um efeito manada. A gente tem que ter um autocontrole sobre isso. Eu tô aprendendo também sobre isso, porque eu não me considero uma figura pública, mas acho que a gente já tem uma relevância na torcida do Ceará que muita gente vem nos responder. Vem tirar dúvida, vem perguntar e vem, obviamente, criticar também. Então, é importante a gente entender que a nossa rede social ela se torna um ambiente muito mais profissional, uma extensão do atleta Vitor Gabriel e de todos os atletas, do que uma rede social pessoal. Isso significa que você não pode postar foto com a sua mãe? Claro que não, você pode. Mas você não pode ficar respondendo inbox, ficar olhando esse tipo de mensagens pesadas. Todo mundo recebe. Todo mundo recebe. E aí o que é que acontece? Você vai ficando insatisfeito, chateado, porque você está indo trabalhar todo dia lá no Ceará para representar a torcida, essa torcida que está te criticando no Instagram. E aí? Como é que vai ficar a tua vontade de jogar, de se entregar, de ficar empolgado? Isso te afeta. Por mais que você diga que não se afeta, você se afeta. Tem que ter cuidado sobre isso. Tem que ser profissional sobre isso. Eu não vejo ninguém lá no Ceará preocupado com isso, sabe, Douglas? E, assim, o PC já é da velha guarda, né? E aí talvez ele nem entenda a dimensão da postagem que ele fez. Então, assim, rede social profissional é uma extensão do atleta, é uma extensão do treinador, é uma extensão de todos esses players do mercado. Inclusive, serve até de exemplo de como vocês são players tão fortes de influência, que dentro agora das casas de aposta, né, da nova regulação das casas de aposta, jogador não pode apostar mais,
diretores de futebol não podem apostar mais. Para vocês verem como vocês são imagem profissional nas redes sociais também. Então, se for o caso, se é algo que te incomoda, contrata uma pessoa para fazer o teu saque, fazer ali teu atendimento ao torcedor, entendeu? Ler as mensagens, filtrar essas mensagens, sabe? É o melhor que você faz. É uma sugestão que eu dou aqui aos atletas. Não olhem inbox, não olhem comentários, não vale a pena. Porque você sai do jogo com adrenalina alta. Pega o celular, perna de pau, e não sei o quê, e fuleiragem, perdeu aquele gol. Você fica doido. Você vai pirar a cabeça. Você vai beber depois do jogo. Puto. Ou vai postar uma bobagem. Então, cara, tem que ter uma maneira de você, como atleta e empresário da sua imagem, cuidar melhor dela. O clube também precisa orientar sobre isso. Para a base, os próprios profissionais que não tiveram essa formação nas suas categorias de base. É um problema grave. Esse sim é um problema crítico, Douglas. Que o Ceará não lida. Não lida. E se repete, né? E se repete. Inclusive, tem até imagem atualizada, né? Do que o PC postou. Eu acho que, de fato, depois da segunda imagem, Douglas, não deixa mais dúvida sobre timing. Então, ele tinha postado isso aqui, sem disciplina, o talento não serve para nada. E aí agora ele, sei lá, meia hora depois, 40 minutos depois, há 23 minutos atrás, ele postou: quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. E o livro Talento Não É Tudo. Eu sei lá, macho. Eu assim... Não, Douglas. Pô, Klaus... É óbvio que a gente não pode cravar, cara, mas, poxa... Mas pra quê, né? A questão é, pra quê? É isso que eu queria entender, mas é o que eu falo, cara. Eu acho que a gente, como clube, tá falhando. A falha é maior, é sobre o clube, não é sobre o PC ou sobre o VG. O clube tá falhando. Porque o PC não estava aqui ano passado. O VG não estava aqui ano passado. Era o Jael, eram outras pessoas. Mas o clube está aqui e não há metodologia para isso. Não há uma conversa sobre isso. A gente falou com o Fernando Sobral no podcast, ele disse: não, nunca chegaram para falar de rede social comigo, não. Porque é um assunto que talvez seja intocável pros jogadores, intocável para o clube, não sabem lidar. Então, cara, é complicado, entendeu? Eu acho que a gente precisa, de fato, entender que tem também um problema do clube sobre isso. O clube não entende nem quer entender. Não busca entender, não busca compreender. A gente, já repito, se o clube dissesse assim: Klaus e Douglas, venham aqui conversar com a gente, entender como é que funciona, eu quero entender esse mundo pelo lado de vocês. Porque uma massa de alvinegros assistem vocês. Como é que isso funciona? Como é que isso impacta? Nunca fizeram isso. Então, fica muito difícil a gente tentar entender ou tentar ajudar de alguma forma, entendeu? E os erros vão se repetindo. E é assim que acontece. E a vida que segue. Esse foi um corte aqui do BPR, então você vai chegar naquele likezão, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo corte, hein? Valeu, bora busão, bora pro racha.